Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem? Estamos aí no dia 16 de outubro, 8 horas da noite, para bater papo sobre saúde mental. Lembrando que estamos na maratona. A maratona começou ontem, a maratona de lives, e vai até o dia 30 de outubro. Depois a gente dá uma paradinha e só volta aí em novembro. Coisa boa, né? Já recebemos aqui ontem para bater um papo literário um escritor incrível, o Marcel. E esse ritmo vai continuar. Amanhã, a partir das 2h30 da tarde, eu tô com vocês até 10 horas da noite. E hoje, pra gente dar continuidade, né, nesse bate-papo, nessa coisa que a gente adora de divulgar, antologia, falar de feira, promover psicólogos e autores. A gente vai falar sobre a antologia, uma das antologias que eu mais amo aqui, No Labirinto da Depressão. Olha que legal! A gente vai estar falando sobre essa antologia com uma das participantes, uma das psicólogas que gentilmente traz um texto pra gente sobre depressão pós-parto, que é a Ionara Spengler. Adorei esse nome, gente. Adorei, chique, né? E a gente vai falar sobre essa participação dela na antologia. A gente vai conversar sobre o ponto, né? E os pontos que ela aborda sobre o tema que ela traz, que é justamente depressão pós-parto. Tem muita gente que acha que depressão pós-parto é uma besteira, é uma falácia. Vocês acreditam nisso? Então a gente vai estar com a Ionara para quebrar todos esses tabus, para a gente conscientizar as pessoas nesse amparo da mulher, né, após o nascimento, nessa fase que ela pode vir ou não a desenvolver a depressão pós-parto. A gente vai entender melhor como funciona toda essa dinâmica, tá bom? Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. Então já me segue aqui no @MoniqueMM18 no Instagram, ou lá no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Vocês também podem acompanhar pelo Spotify, que tem o mesmo nome. Já aproveita, já dá a estrelinha, porque isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Muito bem, pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu não sei se é a primeira vez da Ionara, a gente vai descobrir agora. Ela já deve estar chegando por aí. O arroba dela é @IonaraPsico. Já pode seguir ela também, porque vocês podem acompanhar aí todo o conteúdo que ela gera em prol desse assunto e dos demais, né? Pra gente poder conhecer um pouquinho mais a nossa psicóloga. Vamos ver, cadê? Deixa eu mandar mensagem aqui pra ela. Às vezes fica perdidinha mesmo, né? É assim, não tem jeito. Deixa eu ver se ela entrou aqui.
Que maravilha! Quem tiver final de semana online vai rolar sorteio de antologia. Eu ainda não sei qual, mas vai rolar. Sabe aquele sorteio surpresa que a gente está sempre fazendo? Pois é, vai rolar. Sábado e domingo. Vou pegar vocês pelo pé. Tem sido tão divertido, né? A última temporada a gente se esbaldou. A Ionara tá falando que tá tentando entrar. Vamos aguardá-la. Cadê a Ionara? Será? Ela tá reiniciando. Deixa eu ver quem é que tá aqui. A Lívia, Pena de Bambu. Deixa eu compartilhar o link nos grupos, gente. Peraí. Eu acho que não vai, né? Não. Gente, cadê a nossa convidada? Cadê a nossa convidada, gente? Cadê a Ionara? Bom, enquanto ela não entra, vou mostrando aqui pra vocês. Essa daqui é uma das antologias produzidas pelo canal, tá? No Labirinto da Depressão. Essa antologia, ela está belíssima. É a única antologia que tem folha branca para contrastar justamente com esse preto daqui, tá vendo? Por quê? Setembro Amarelo, ela foi publicada, né? A gente viu que uma galera acompanhou, adquiriu o exemplar, o e-book. E a todo momento os leitores, desde o início, vão acompanhar a leitura com o lembrete de que a ligação da prevenção ao suicídio é gratuita para todo o Brasil. E aí, todos os capítulos, eu fiz questão de colocar que ligando no número 188 é possível conversar com um voluntário do Centro de Valorização da Vida. Então, essa antologia, ela tem muitos relatos pessoais de quem conviveu, quem passou por esse processo depressivo, quem superou. E a gente também tem muitos relatos clínicos, né? Esse olhar da terapia, esse olhar da psicologia ao tratamento do paciente. A Ionara, que é a nossa convidada de hoje, que ainda não entrou, deve estar chegando por aí, ela fala justamente sobre a depressão pós-parto, que é algo que muita gente acredita que é uma falácia, que mulher não tem depressão pós-parto, que é só uma besteirinha porque ela está sensível. E não. E a Ionara ia vir aqui, né? Acredito que vamos torcer para que ela consiga entrar, para quebrar esses tabus, para falar sobre a depressão pós-parto, o quão séria ela é e o quão a rede de apoio nesse momento é importante. Então, esse texto é um dos que estão inseridos nessa antologia, no Labirinto da Depressão.
Vocês veem que tem o cérebro aqui, né? Um é com depressão, o outro é sem depressão. O labirinto, vocês vão ver que aqui, ó, parece que tem uma falha, mas não é. Porque essa capa, ela é toda trabalhada em cima daquele lado que é falho, acinzentado, daquele lado obscuro, falhado, e aquele completo, aquele cheio de vida, aquele cheio de colorido, tá vendo? Então essa capa é uma das minhas favoritas, eu amei essa capa e ficou muito legal. A gente tem aqui dezenas de terapeutas, tá vendo? Cada um abordando psicanalistas. Eu vou ler para vocês a sinopse enquanto a nossa autora não entra, que ela ainda não chegou. Navegar pelo labirinto da mente é um desafio que muitos enfrentam em silêncio. A antologia No Labirinto da Depressão, mergulha nas profundezas dessa condição, explorando as experiências de quem vive com a depressão e suas complexidades, através de uma coleção de relatos, contos e poesias. Autores e psicólogos compartilham suas vivências, sentimentos e percepções, oferecendo uma visão íntima, clínica e realista das batalhas travadas diariamente contra a escuridão interna. Cada página revela a força necessária para encarar a própria mente e o impacto emocional que a depressão tem não apenas no indivíduo, mas também em seus relacionamentos e no cotidiano. Esta antologia é um convite à reflexão e ao entendimento, proporcionando um espaço seguro para quem deseja compreender melhor essa jornada solitária e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Tá aí. A Ionara entrou aqui, ó. Que bom. Ionara! Ela caiu. Ela caiu, gente. Ela caiu. Bom, é isso que vocês vão encontrar no labirinto da depressão. A Ionara entrou aí, mas ela caiu. Deixa eu ver se ela entrou. Lilian, um beijo. Luciano, um beijo. Pena de Bambu, um beijo. Gostei desse nome, Pena de Bambu. A Ionara não tá conseguindo conectar, né? Infelizmente. Ela não está conseguindo conectar porque, eu não sei, algo na internet lá, algo deu errado, ela reiniciou e ela não está conseguindo entrar. O que é realmente uma pena, porque eu queria muito, muito falar com vocês sobre o assunto que ela vem trazendo nessa antologia. Ah, que pena. Fabrício, um beijo. Eu tô vendo, a Ionara tá com dificuldade técnica, eu tô vendo. Podemos tentar por aí, vamos ver. De repente ela consiga entrar pelo seu. Isso. Vamos tentar? Pode botar ela no seu aí, que a gente tenta. Gente, que desafio esse labirinto, hein? Não estava encontrando uma saída. Querida, tá tudo bem? Conseguiu se encontrar aí?
Olha, eu vou te dizer que nunca isso tinha acontecido comigo, do Instagram, literalmente, eu clicava, ele me tirava, eu clicava, ele me tirava. E depois você vê nas atualizações. Às vezes é falta de atualização lá no Apple, compra Apple, né? Que Uhum. tem, se o seu for. É só atualizar, que aí ele mesmo. E eu Isso é usei do Instagram. normalmente hoje. Eu não estou te vendo. Não tem problema, a gente aqui tá te vendo, tá te ouvindo, Ah, você tá aparecendo. Isso é bug queria, mesmo do Instagram. queria te ver aí também. Ah, poxa vida, né? Tem pessoas me esperando lá no meu Insta, mas fazer o quê, né? Ah, meu Deus, sem problemas. Depois É, você vai poder compartilhar o link do YouTube, do Spotify, daqui do Instagram. O importante é que a gente sim. conseguiu aí se encontrar para É. poder conversar. Eu quero muito te agradecer por você participar do meu projeto, de você disponibilizar um horário para esse bate-papo. Dizer que eu estou muito feliz com toda a contribuição e paciência que você teve ao longo desse caminho até no labirinto da depressão estar pronto. Obrigada por tudo, tá? Ah, e eu só tenho a agradecer, Monique, né, pelo convite que num primeiro momento me causou um estranhamento, né? E, e ao longo ali do percurso eu achei tão fundamental, né? Até por isso que o tema direcionado que eu escolhi foi assim muito bem pensado. Então, para mim foi assim de um prazer enorme fazer parte desse projeto, né? Algo assim que foi um presente, digamos, né? Sempre digo um presente muito gostoso e tô com o livro, meus livros chegaram essa semana, né? E já fiz até fotinhos com eles, né? Tava tentando postar anteriormente, não foi possível também, né? Mas enfim, é os desafios da tecnologia, né? É, Lindíssimo, que bom que chegou até você essa antologia. E para a gente começar a entender essa dinâmica, né, de você participar da antologia, porque assim, você é psicóloga, você nunca sim. tinha escrito nada ou participado de uma antologia, você nunca foi instigada ali a sair da zona de conforto para produzir um texto para uma obra poética, por exemplo. Como é que foi isso para você? A primeira vez? Então, Monique, eu sou formada há 15 anos em psicologia, né? E aí na linha da psicanálise, né? O meu olhar clínico. Realmente já tinha pensado em escrever, né? Sobre algumas coisas, mas não tinha evoluído isso. Então, essa realmente foi a primeira vez, né? Foi aí né, o, o parir algo, né? Como se diz, né? Maravilha! Eu estava vendo aqui no seu Instagram, você trabalha com mulheres no puerpério. Quer dizer, a tua dinâmica ali psicológica, emocional, é esse apoio a essas mulheres ali, nessa fase, né, da gestação, do parir. Tanto é que o seu texto fala sobre depressão pós-parto. Quer dizer, quando a gente entrou em contato com você, você literalmente trouxe essa bagagem, algo que ninguém ainda Uhum. tinha abordado, e foi uma novidade realmente, porque antes de você entrar, era o que eu tinha comentado. Muita gente acha que depressão pós-parto é uma grande falácia, é uma grande frescura. E isso tem que ser quebrado não por uma profissional que trabalha com isso. Nada melhor do que uma profissional
que está à frente disso para poder quebrar esses tabus e dizer que essa rede de apoio nessa fase é muito importante. Você pode mostrar para a gente um pouquinho, falar um pouquinho do texto que você traz na antologia? Sim, eu tentei contextualizar, né, alguns autores conhecidos, alguns autores dos quais eu fiz formação, né, uma formação perinatal, que é toda essa área que abrange a gestação, nascimento e puerpério, né? Então a gente ainda tem muita pouca literatura nesse assunto, né? Porque justamente é um tabu ainda social, né? Falar dessa tristeza, desse mal-estar, né? Do deprimir no puerpério. Por quê? Porque socialmente nós criamos uma idealização, né, com a maternidade, que a maternidade é maravilhosa, que a maternidade não pode haver, né, preocupações, que não pode haver, né, condições a se queixar, né? Como assim? Eu recebi, né, um bebê e aí eu preciso estar feliz. E não é por aí, né? Então, assim, há muitos anos eu trabalho ao longo da minha trajetória acompanhando nascimentos também, né? No dia do nascimento, com gestantes, enfim, nessa área. Então, isso foi me tornando, assim, muito curiosa, né? E fui me especializando ao longo dos anos nessa área, né? Hoje trabalho com encontros com famílias, com casais, né, gestantes, para prepará-los também para esse nascimento e esse emocional aí da chegada de um filho, né? Porque o nascer já é o nosso primeiro trauma da vida, né? Então, se a gente puder evitar aí grandes traumas através do conhecimento, através da sensibilização, né, dos profissionais, a gente já está minimizando muitas questões emocionais para frente, né? E nós não temos ainda na sociedade esse lugar de escuta, né? Da gestante, da puérpera, né? Nesse pós-parto. Então, assim, é um trabalho que eu venho construindo há muitos anos e que me deixa muito feliz por esses espaços, porque cada vez mais nós precisamos falar, sim, né? Que a depressão existe. E quando a gente vê, principalmente assim, na minha experiência de consultório, mulheres mães procurando assistência muitos meses depois, né? Mas essa depressão se instaurou ali no início do puerpério. Então, assim, tudo que isso vai afetando, né? Tanto a família como a mulher, o bebê, já se passam muitas questões aí. Então, justamente porque né, as famílias, as mulheres não têm o conhecimento também, não sabem que dor é essa, né? Então, não posso falar, né? Não tem espaço. E isso vai só aumentando, né? Então, hoje o que a gente trabalha também é a prevenção, né? De poder orientar nesses grupos o sentir, né? E poder buscar ajuda antes também, né? Poder lidar com as suas questões, né? O que é muito importante, essa prevenção, esse trabalho preventivo. E aí entra uma questão, né, que a gente não tem como não mexer, que é justamente essa diferença, né, para a gente poder começar a entender o texto da nossa autora e o que ela vem trazendo, a depressão pós-parto, Ionara, como é que ela se diferencia ali, por exemplo, das outras formas de depressão? Como que a pós-parto ela vem, não, essa aqui realmente está passando por esse processo, é diferente por causa disso. Como é que a gente diferencia esse tipo de depressão? Muito mais porque a condição da mulher ali, né, no puerpério.
Quando a gente olha essa condição, a vulnerabilidade, né, emocional é muito maior, né? Porque a mulher passou por um processo gestacional, a gente não sabe como foi essa gestação, se foi uma gestação desejada, não, se foi uma gestação tranquila, com medos, com ansiedade, né? Como foi esse parto, né? Como foi a escolha, como foi a assistência, como esse bebê chegou nessa família, como essa família cobrou essa mulher. Então, são várias coisas que implicam na depressão pós-parto, né? Existem questões que já estão bem fragilizadas anteriormente, né? Então, assim, eu sempre digo, se as mulheres puderem resolver muitas questões antes, né, de parir, antes de o bebê chegar, resolvo, porque aí nós temos essa condição de cuidado melhor, né? Mas a depressão, ela pode se instaurar também por questões aí no nascimento, na amamentação. Então, isso tudo vai depender da relação dessa mulher com o bebê, com aquilo que ela está vivenciando, de novo, porque são muitas mudanças, né? Uma carga hormonal muito grande, e a questão psíquica também. Por quê? Porque essa mulher vai passar por uma transição enorme, não será mais a mesma. Eu sempre digo assim, né? Não pense que você continuará sendo igual, não será. Você é uma antes de o bebê vir e uma outra depois, quando o bebê chegar. E muitas pessoas confundem, tu falasse a diferença, talvez seja com um estado melancólico que nós temos aí nas primeiras semanas do pós-parto, que se chama baby blue, né? E as pessoas confundem com depressão. Esse período, né, que a gente considera no máximo aí até um mês, depende muito também, né? Se esse bebê foi para casa com essa mulher, se esse bebê ficou em UTI, se esse bebê nasceu bem, se esse bebê teve dificuldade de amamentar. Então, a gente não tem um tempo cronológico, é um tempo psíquico também, né? Então, essa tristeza momentânea, ela é normal, né? Alguns autores até colocam que, né, é a única loucura, né, normal, que é o do puerpério. Por quê? Porque a mulher está nesse processo de transição psíquica, né? De conhecer esse bebê, desse bebê conhecer ela. Então, há uma mudança enorme aí. E é natural que aconteça esse estranhamento, né? Eu sempre digo que nós temos um bebê psíquico, né? Que a gente sonha, que a gente idealiza. Pois esse bebê amiga que a gente imagina, né? O bebezinho lá da fotinho do ultrassom, né? Hoje muito, muito perfeito, enfim. Mas esse bebê que nasce é um outro bebê. Não é daquele imaginário, né? Que nós pensávamos. Meu bebê tem o olho do pai, tem a bochecha da mãe, meu bebê é tranquilo, meu bebê tem cabelinho, não tem. Então, assim, esse imaginário da mulher é muito grande, né? E quando esse bebê chega, ele causa um estranhamento, né? Há um processo ali de necessário, né, de apaixonamento, e às vezes não é momentâneo, né? E a gente precisa adotar esse bebê. Então, assim, sempre digo que todos os bebês, de certa forma, psiquicamente são adotados. Por quê? Porque eu preciso, né, olhar para esse bebê real agora, né? E esse bebê real é que existe. Então, esse é um processo também, né, que vai se estendendo. Agora, momentos de choro, né? As mulheres sempre relatam, né? Não sei o que fazer, a privação de sono, não sei o que esse bebê quer. Então, são muitas perguntas no puerpério que a gente considera essa loucura, né? Materna. Porém, se isso se estende mais de um mês, a gente falando aí
mais ou menos, se essa mulher continua com choro intenso, com dificuldades, enfim, a gente precisa olhar. Que aí é onde vai se instaurando uma depressão pós-parto, possivelmente. Então, assim, não tem uma causa específica. Existem as questões, né, psíquicas, emocionais de uma vida, da nossa relação com a nossa mãe, falando aqui do feminino, né, que a gente traz para essa construção aí materna, né, que pode aparecer também. E existem as questões pontuais de como ocorreu essa gestação, esse nascimento, essa amamentação também, né? Interessante isso, né, gente? Porque eu sempre procuro me aprofundar um pouco mais no assunto que eu vou trazer aqui para a live para vocês. E quando a gente fala desse período da gestação, da criança que sente, não sente, ela vindo para o mundo, e o que isso vai refletir lá na frente na vida dela, eu tenho aprendido muito que dentro do útero, a criança ela já mostra estímulos do que você passa para ela e de como ela vai responder quando ela estiver fora. Então é uma coisa impressionante. Eu estava vendo um vídeo outro dia que a mãe parindo um parto normal, ela, na hora que o bebê nasceu, botaram a criança no peito dela e ela não conseguia olhar para aquela criança. Ela não conseguia sequer tocar no próprio filho, porque ela precisava de um tempo só para ela. Ela precisava voltar à respiração dela, ela precisava voltar a saber quem ela era, antes de segurar. Só que nessa pausa que ela dá, essa rejeição, esse não quero tocar no meu filho agora, nem sequer vê-lo agora, porque a prioridade sou eu, aquilo ali já causa nessa criança um estímulo que lá na frente isso pode vir a aparecer. Isso tem acontecido muito em constelação, em terapias, em adolescentes e adultos, inclusive, que estão buscando respostas lá dentro do útero. Então é uma coisa assim impressionante. Nós somos hoje, né, resultado de tudo que aconteceu com a gente desde o útero. Desde o primeiro momento que a gente pega para mamar, galinha, e é rejeitado ou amado, enfim. E vários casos. E é impressionante como bate. E, Onara, eu fiquei impressionada com os casos. Sim. E sempre tem um motivo, e a mãe sempre fala, realmente, isso aconteceu quando eu estava grávida. E aí aquela pessoa fala, gente, é por isso que eu passo por isso, porque na gestação aconteceu isso. Então é uma loucura, tá tudo interligado. E esse texto que você trouxe pra gente, ele já tem aí um título, né, que é bem interessante, que é A Mãe em Sofrimento Psíquico, a depressão pós-parto e sua singularidade no olhar da psicanálise. Alguém entendeu esse título aí? Por quê, né? Porque eu achei tão importante colocar essa singularidade, porque quando a gente fala de maternidade, é singular, é único para cada mulher, né? Culturalmente, a mãe é uma, né? Mas para cada mulher o investimento é único, é diferente, porque é a partir da história dela. Então, assim, a condição de que a maternidade é instintiva, isso não condiz com a realidade, né? A gente trabalha dentro do olhar da psicanálise muito isso, né? Que é na singularidade. E a maternidade, tanto a maternidade quanto a paternidade, né? É construída. Então, não nasce necessariamente uma mãe e um pai quando
se está gestando ou quando nasce. É um processo de construção e para alguns leva um tempo. Então, quando tu traz esse exemplo dessa mãe que precisou ter um tempinho para ela, a gente não sabe a história dela, né? Sim. Por isso que é sempre importante essa escuta, né? Quem era essa mulher, né? O que significava para ela esse nascimento, como foi esse trabalho de parto, N coisas, né? Que às vezes, sem querer mesmo, né, se tem uma atitude, causa impactos. Então, assim, se a gente puder evitar, né, os impactos, os primeiros registros para esse bebê, com certeza, né, isso vai ser favorável. Mas nem sempre é possível, né, porque é uma caixinha de surpresa, um nascimento também, né, e não há, às vezes, um controle, né, de atitude ali, vem algo dentro, né, que está ali escondido, algo que, né, impactou. Hoje tem muitos estudos que já mostram justamente isso que tu trouxe da gestação, o que uma mãe, a família vivencia nesse processo, né? E o que isso vai refletindo também a posteriori, né? Então, assim, eu digo que a gente tem muitos trauminhas, né? Alguns grandes e outros pequenininhos, mas nós somos cheios de trauminhas, né? E o que a gente faz com isso, né? A gente precisa olhar, precisa trabalhar, né? Precisa superar. Então, assim, todo esse processo é uma constituição, né? Sim. E é muito lindo, porque é de cada um, né? Eu acho que o seu namorado tá aí na live. Ah, Entrou deu certo. que ele falou, agora deu. Agora deu. Bom, eu vou ler um pouquinho do texto da nossa autora e aí a gente vai conversando, vai entendendo um pouco mais. A partir da visão psicanalítica e considerando os fatores históricos que moldaram o papel da maternidade ao longo dos tempos, busca-se compreender de que maneira o discurso social impacta o psiquismo feminino durante o processo de tornar-se mãe. É essencial entender as dinâmicas internas que a mulher vivencia durante o ciclo gravídico puerperal e o significado da maternidade nos tempos atuais, para assim perceber como as pressões sociais e expectativas podem influenciar o surgimento da depressão pós-parto em algumas mulheres. Oi, Leonardo, tem uma questão que eu ia te fazer mesmo, que é justamente sobre essa fase do pós-parto. Algumas mulheres, elas se sentem culpadas, com vergonha, por não se sentirem felizes após o parto. Como é que a terapia ali, essa abordagem, a rede de apoio, pode ajudar uma mulher nesse momento a suprir isso, a passar por isso? Porque você está com um sonho na sua mão realizado. Vou dar o exemplo de uma mãe, de uma mulher que sempre quis ser mãe. E naquele momento ela está exausta, ela às vezes não quer ver o filho, não quer tocar, ela se sente culpada, ela se sente com vergonha e ela precisa trabalhar um monte de emoção ao mesmo tempo. Como é que a terapia ajuda essa mulher nessa fase a não sentir nem culpa nem vergonha por ter e estar sentindo tantas coisas? Monique, como diz o ditado, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso é o ditado popular, né? E aí torna essas mulheres com mais dificuldade de buscar esse suporte, né? E o que a gente vê, né, no consultório é justamente isso. Às vezes é o único espaço que elas têm para poder falar das suas dores, das suas angústias, né? Isso é normal, não é o que está acontecendo.
e às vezes é bem pontual, né? Às vezes são alguns arranjos ali, como eu disse, alguns desatar de nós que conseguem organizar. E uma das coisas importantes, né, é esse apoio, essa rede de apoio no puerpério, né? Então, nós vivemos uma geração muito diferente das nossas mães, avós, enfim, né? Hoje é um outro momento. Porém, essa rede de apoio, ela ajuda muito. A gente está falando de uma rede de apoio boa, né? Uma rede de apoio positiva. Por quê? Porque se nós tivermos uma rede de apoio negativa, principalmente no puerpério, na amamentação, a gente vai desestabilizar essa mãe que já não está bem, né? Então aí entra também a cobrança por amamentar, né? Não é uma nem duas, já foram algumas durante esses anos que me buscaram com a condição de dificuldade de interromper a amamentação. Porém, né, não podiam fazer isso porque a família cobrava, porque a sociedade cobrava, mas elas estavam em sofrimento enorme. Então, qual que é esse nosso olhar, né? É uma medida aí, né? Qual é o desejo dessa mãe? Então, a gente foca muito nisso, né? O desejo dessa mãe. Essa mãe precisa estar bem para poder cuidar desse bebê. Porque se uma mãe que não está bem, não vai fazer um bom investimento nesse bebê, né? Então a gente precisa olhar o que tem por trás da amamentação, né? O que é possível, insistir, não. Então são muitas questões que surgem, né? E é muito difícil, às vezes, conversar isso em família, né? Porque vem julgamento, vem crítica, né? Exatamente. Vem o julgamento e vem a crítica, tudo que ela não precisa naquele momento, né? É complicado. E aí a nossa o acolher, né? O acolher, exatamente. Embora o nascimento de um bebê seja culturalmente associado a sentimentos de alegria e realização, o período pós-parto pode ser profundamente desafiador e estressante. Vocês já imaginaram uma mulher mãe solo? Porque a gente fala de rede de apoio, mas e a mãe solo? A loucura que não deve ser. Sim, o quão difícil, né? O quanto essa mulher precisa estar estruturada e buscar suporte. O que a gente vê muito é os grupos de apoio também, né? Então, assim, quando a gente faz os grupos de mãe, a gente sempre cria online, né? Um grupo para que elas possam fazer trocas. Então, assim, a melhor coisa que a gente pode ter quando a gente não tem muito é outras mulheres que estão passando pela mesma situação, pelo mesmo momento, para que possam, né, contribuir e se sentirem um pouco mais seguras. Por quê? A informação, ela é importante para tornar esse momento mais tranquilo, né? Ainda hoje a gente precisa falar muito, né? Porque muitas coisas mudaram em relação a isso, né? A maternidade. Então, assim, se eu busco conhecimento, sei o que vai acontecer com o meu corpo, tenho mais ou menos noção do que pode vir aí, eu já tenho uma ideia, já é um pouco mais tranquilo, né? E se eu sei que eu tenho, né, não tenho uma família, não tenho um companheiro, enfim, mas tenho um grupo, né? Isso também auxilia. Então, a gente tem, assim, muitas formas, né, de auxiliar, né? Exatamente. O que eu faço, assim, muito no puerpério porque a gente sabe que é difícil uma mãe, às vezes, marcar um horário, sair, mas às vezes há pouco tempo eu atendi um puerpério, né, uma mulher mãe aí, e aí eu disse para ela, tu queres, né, o atendimento online, porque geralmente a gente facilita com o atendimento online, né, porque aí está em casa, enfim, né, naquele momento é mais fácil. E aí o que eu ouço dela? Não, esse é o único momento que eu vou ter para mim.
Olha. Então, às vezes, esse horáriozinho, né, na terapia, na análise, enfim, é o único momento que essa mulher vai ter para ela e vai ter alguém que cuide desse bebê, né? Então é importante, a gente não consegue cuidar do outro se a gente não está bem, né? Exatamente. Olha a importância, gente. Muitas mães acabam sufocando seus sentimentos negativos em relação a essa experiência por medo de serem julgadas ou criticadas, o que pode intensificar ainda mais a sua vulnerabilidade emocional. E aí, Leonara, eu queria que você, como terapeuta, desse para quem vai assistir depois, ou para quem está assistindo agora, ou para quem está vivenciando esse momento. O que você diria para essa mulher que está nesse misto de emoções, que tem e não tem uma rede de apoio? O que você diria para essa mulher que está ouvindo você falar exatamente o que ela está vivenciando? Primeiro, olhe, né? Olhe para o que está sentindo. Não minimize o que sente, porque as mulheres tendem a fazer isso, né? Nesse início. Porém, quando eu minimizo, eu não torno isso algo que está acontecendo. Então, assim, olhem, sintam, deixa, né? Deixa fluir. E aí, o que fazer com isso, né? Poder sempre contar com alguém, poder compartilhar alguém que escute, né? Buscar suporte, mas não achar que algumas coisas do sentir, se isso vai, né, aumentando, vai prosseguindo, é normal, né? Esse é o grande problema, né? A gente achar que é normal, às vezes, algo que não está bem. Então, assim, não deixem chegar a um extremo, né? Se questionem, perguntem, né? Hoje eu acho que a gente tem tanta rede aí, tanto suporte, não tenho medo, né, de tirar as dúvidas, né? Mas com as pessoas certas, né? Com as pessoas que compreendem, tentem participar de grupos, né, de rede de apoio, isso auxilia muito também. Mas não minimize o que sente. Eu sempre digo, no momento que a gente minimiza, a gente reprime, e isso vai aparecer lá na frente, às vezes de outra forma ou muito pior, né? E se perde, às vezes, o investimento ali, principalmente, né? Com o bebê, na trajetória, todo um processo que tem coisas que não dá para voltar depois, né? Agora, você com esse texto tão forte, né, falando de um tema que é muito importante, já tem aí algum projeto, algum plano, até para produzir solo de maneira solo, essa sua experiência, botar numa obra solo sua experiência, suas dicas, suas recomendações, ou você pretende parar na antologia? Olha, Monique, quem sabe? Não, eu acho que parar, a gente nunca para, né? Principalmente quando a gente é psicóloga, né? E nessa área da psicanálise, eu digo que a gente está sempre estudando o tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, eu acho que é algo que me desafia, né? E quem sabe aí para frente a gente possa construir, né, um pouquinho mais disso, porque acho que é bem importante. A gente precisa, né, trazer esse diálogo para a sociedade que é tão fundamental, né? Exatamente. E no texto da nossa autora, vocês vão encontrar outras coisas também. A escuta psicanalítica e a psicologia perinatal, vinculação mãe-bebê e intervenção psicanalítica. Vocês vão conhecer termos, né? Que é essa preocupação materna primária,
que é essa romantização da mãe perfeita. Quer dizer, a autora coloca, explora um mundo aqui pra gente dessa fase tão importante na vida de uma mulher. Nesse começo, nesse recomeço. Porque tudo muda, né, gente? Com criança tudo muda. Então, o texto dela fala muito sobre isso, sobre essa relação da maternidade e a sexualidade, como as coisas mudam, como que 80 a 90% das mulheres, em média, atravessam aí essa fase de vulnerabilidade psíquica, né? Conhecida ali como a preocupação materna primária. Então, ela vem explicando para vocês um monte de coisa, quebrando aí vários tabus. Não pensem que é moleza, porque não é. Depressão pós-parto é algo que tem que ser levado a sério. E se a mulher não tiver uma rede de apoio, o negócio fica bem mais complicado. Agora, Leonara, eu vi que você comprou, adquiriu os seus exemplares. Você pretende fazer algum lançamento, algum coquetelzinho, alguma coisa? Ou você vai fazer só pela internet? Eu estou pensando ainda, estou trabalhando nessa ideia, né? Até porque eu quero ler um pouquinho, né, do que as colegas aí trouxeram também, né? Mas estou trabalhando alguma coisa assim, né? Acho bem importante aí, né? Que maravilha! Qual é o seu arroba para quem quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho? Até tá ali nos Ionara Psico. Gente, arroba Ionara Psico. Já segue ela lá no Instagram para vocês acompanharem todo o material que ela gera. Agenda, tudo, tá tudo lá. Antologia, é só mandar um direct para ela, querendo marcar, querendo agendar. Aliás, o seu feed está lindo, muito bem organizado. Uma delícia um feed organizado, né, gente? Aquela zona. Só falta postar. Vamos postar daqui a pouco, né? Que o Instagram não colaborou hoje. O Instagram hoje quis te sacanear um pouquinho, né? É a tua primeira live? Não, né? Não, já fiz algumas, mas assim, né? Esse momento tão único, né? Então ele tinha que ter algo aí, né? Isso mostra o quanto a gente é persistente, né? Encontramos uma outra forma de, né, fazer acontecer. Exatamente assim. Querida, eu quero muito te agradecer mais uma vez. Dizer que conhecer você, mesmo que virtualmente, foi um prazer. Aliás, você é de qual lugar do Brasil? Pois ia te fazer o convite. Sou de Santa Catarina, né? Resido hoje em Itapema, né? Mas atendo em Itapema e Brusque. Então será muito bem-vinda se vir para cá. Esse paraíso aqui. Eu sou do Rio. Se vier para o Rio, já manda mensagem também para a gente se encontrar, tá? Combinado. Te agradeço muito, Monique. Espero a gente se encontrar em outros escritos aí, então. Com certeza. Eu quero agradecer também todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram. Amanhã eu volto a partir das 2h30 da tarde com mais bate-papo sobre saúde mental, antologias, literaturas e muito mais. Ionara, um beijo, amor, obrigada. Beijo, gratidão.